Existem tragédias que atravessam gerações. Histórias que sobrevivem não apenas pela quantidade de vidas perdidas, mas pelo impacto que deixam na nossa compreensão de vulnerabilidade humana. E entre essas histórias, duas se destacam de forma quase simbólica. O naufrágio do RMS Titanic, em 1912, e a implosão do submersível Titan, em 2023. Dois eventos separados por 111 anos. Dois momentos diferentes da história, mas ambos ocorridos no mesmo oceano, sobre praticamente o mesmo ponto no mapa. Se você gosta de explorações baseadas em fatos reais e investigação cuidadosa, este canal é para você. Vamos seguir. Para entender a conexão entre essas duas tragédias, precisamos voltar ao início do século XX, quando o Titanic foi idealizado. Era uma época marcada por avanços gigantescos na engenharia, no transporte, na confiança e até na arrogância humana. Os grandes estaleiros europeus competiam entre si para construir navios cada vez maiores, mais luxuosos, mais rápidos e mais impressionantes para o mundo. O Titanic nasceu exatamente nesse contexto, com 269 metros de comprimento, equipado com salões luxuosos, motores modernos e tecnologia avançada para a época. Ele era a representação mais clara da capacidade humana. Muitos jornais publicaram que o navio era inafundável. Não porque fosse indestrutível de fato, mas porque seus compartimentos estanques foram projetados para conter danos sérios. Era uma promessa de invencibilidade. Uma promessa que não resistiria à realidade do Atlântico Norte. Na noite de 14 de abril de 1912, enquanto navegava em mar calmo, ironicamente calmo demais, o Titanic recebeu múltiplos avisos de gelo. Vários navios na região enviaram mensagens dizendo que a rota estava perigosa. Ainda assim, o navio manteve velocidade elevada. A busca por uma travessia rápida era uma forma de prestígio comercial, e reduzir a velocidade poderia comprometer o cronograma. Às 23 horas e 40 minutos, o vigia avistou uma massa escura à frente. O aviso veio segundos antes da colisão. O casco raspou no iceberg, destruindo a proteção de 6 compartimentos. O Titanic, que poderia flutuar com 4 alagados, não sobreviveria com 6. A água gelada começou a entrar, primeiro lentamente, depois de forma irreversível. A tripulação tentou avaliar o dano, mas não havia tempo suficiente. Mensagens foram enviadas por telégrafo pedindo socorro, enquanto os passageiros ainda tentavam entender o que estava acontecendo. O navio levou 2 horas e 40 minutos para desaparecer, tempo suficiente para revelar a grande falha de segurança da época. Botes salva-vidas insuficientes. Não havia espaço para todos, não porque fosse impossível instalar mais, mas porque, na época, acreditava-se que os botes eram apenas para transporte entre navios, não para evacuações completas. O Titanic afundou às 2 horas e 20 minutos da madrugada de 15 de abril. A temperatura da água era fatal em minutos. Quando o navio Carpathia chegou para o resgate, centenas de pessoas já haviam sucumbido ao frio. Foi um desastre que mudou normas marítimas, regras de segurança e protocolos de comunicação. Décadas depois, em 1985, os destroços do Titanic foram encontrados a quase 3.800 metros de profundidade. Um lugar onde a luz não chega, onde a pressão é capaz de esmagar submarinos inteiros, onde o navio permanece partido em 2, cercado por campos de destroços que contam a história silenciosa daquela noite. E foi justamente essa profundidade, tão simbólica quanto mortal, que se tornou o destino final de outra tragédia, a implosão do submersível Titan em 2023. O Titan era operado pela empresa OceanGate, que oferecia expedições para visitar os destroços do Titanic. Mas, diferente de submarinos militares ou científicos tradicionais, o Titan era experimental. Sua estrutura misturava titânio com fibra de carbono.
uma combinação que desperta controvérsia em ambientes de pressão extrema. Engenheiros externos, especialistas em segurança e até ex-funcionários haviam alertado por restrições e riscos, reforçando que o design ainda precisava de validações. Mesmo assim, a missão continuou. E na manhã de 18 de junho de 2023, às 8 horas, o Titan iniciou seu mergulho final. A bordo estavam 5 tripulantes. O submersível desceu normalmente até perder comunicação com a superfície por volta de 1 hora e 45 minutos de operação. Depois disso, silêncio completo. O oceano, que já havia testemunhado a queda de um gigante, agora testemunhava outra tragédia, só que em escala muito menor, mas com consequências igualmente fatais. Quando o Titan perdeu comunicação, iniciou-se uma corrida contra o tempo que foi acompanhada pelo mundo inteiro. Navios, aeronaves, sensores submarinos e sistemas de resgate foram acionados. As estimativas iniciais sugeriam que o submersível teria cerca de 96 horas de oxigênio para os tripulantes, uma janela estreita, mas possível para um resgate bem-sucedido. Mas havia um problema maior: a profundidade. A quase 4.000 metros, o Atlântico Norte é um ambiente onde qualquer operação se torna extremamente complexa. A pressão ali ultrapassa 380 vezes a pressão atmosférica na superfície. Cada centímetro quadrado de casco precisa resistir a uma força equivalente ao peso de caminhões inteiros comprimidos de todos os lados. A menor falha, a menor microfissura, o menor erro construtivo pode resultar num colapso instantâneo. E foi isso que os especialistas temiam desde o início: a possibilidade de uma implosão. A Marinha dos Estados Unidos, utilizando sistemas de detecção acústica, registrou um sinal subaquático incomum justamente no momento aproximado em que o Titan perdeu contato. O ruído, breve, intenso e localizado, combinava com o padrão de uma implosão submarina. Esse dado não foi divulgado imediatamente, mas orientou discretamente a direção das buscas. Nos dias seguintes, sondas foram baixadas ao fundo do mar. Equipamentos varreram a área próxima ao Titanic, até que em 22 de junho, a Guarda Costeira confirmou o que muitos especialistas já suspeitavam. Destroços do Titan haviam sido encontrados a cerca de 500 metros da proa do Titanic, espalhados no fundo arenoso. O submersível havia implodido. O colapso teria sido tão rápido que nenhuma das pessoas a bordo teria tido tempo de perceber o que estava acontecendo. Em profundidades como essa, a implosão acontece em milissegundos. É física pura, inevitável. O mais marcante é que, mesmo com 111 anos de diferença, as duas tragédias revelam algo em comum: a tentativa humana de alcançar o impossível. Enquanto o Titanic representava o auge da engenharia marítima na superfície, o Titan representava a ambição de descer aos lugares mais inóspitos do planeta. Em ambos os casos havia orgulho, havia confiança e havia limites que só se tornaram visíveis tarde demais. Quando comparamos os eventos, surgem paralelos quase inevitáveis. O Titanic navegava rápido demais em uma área repleta de gelo. O Titan operava com avisos ignorados sobre falhas estruturais. O Titanic sofreu com normas de segurança insuficientes. O Titan com certificações ausentes e decisões que colocaram a inovação acima da prudência. E ambos enfrentaram o mesmo oceano, um oceano que não muda, não negocia e não perdoa. O local onde o Titanic afundou é um ambiente extremo. A escuridão é total, a temperatura é abaixo do congelamento. A pressão é tão intensa que qualquer nave que não esteja perfeitamente projetada e certificada simplesmente não sobrevive. Os destroços do Titanic permanecem ali há mais de um século, silenciosos, lentamente consumidos por bactérias e pela corrosão. E agora, os destroços do Titan repousam na mesma região, um ponto onde duas eras diferentes da tecnologia humana encontraram seu limite. É impossível ignorar o simbolismo.
Em 1912, a humanidade acreditava que podia construir um navio invencível. Em 2023, acreditou que podia visitar os destroços desse mesmo navio com uma cápsula experimental. Nos dois casos, a resposta veio da mesma forma, de maneira súbita, definitiva e impiedosa, porque no fundo o oceano não é inimigo. Ele simplesmente é, e sua imensidão não se curva à nossa confiança. Essas duas tragédias, distantes no tempo, mas unidas pelo mesmo destino, revelam uma lição muito clara. Por mais que a tecnologia avance, os limites naturais continuam existindo, e quando são ignorados, as consequências podem se repetir, mesmo após 111 anos de evolução. Hoje, tanto o Titanic quanto o Titan permanecem no fundo do Atlântico Norte, separados por um século, mas unidos pela mesma história. O passado e o presente descansando lado a lado. Duas máquinas que representavam o auge de suas épocas. Duas viagens que deveriam ser grandiosas. E duas lembranças dolorosas de que, diante do oceano profundo, a humanidade continua pequena.